Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Rogério Santos, estaremos dando continuidade com a disciplina Gestão de Projetos. Primeiro, queria dizer que é sempre um prazer gravar essas videoaulas e, sinceramente, eu aprendo muito com vocês. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel, de caneta e quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem ao nosso fórum Tira Dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Nesta aula, iremos trabalhar com cronograma de atividade. Como visto anteriormente, um projeto pode e deve ser desmembrado em componentes e partes para um melhor gerenciamento, com as tarefas identificadas de um projeto. O grande trabalho fica dividido em muitas tarefas pequenas, isto é, mais facilmente gerenciáveis. Cabe então perguntar: o que é e para que serve um cronograma? Conforme o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Microempresas, ele define um cronograma como: o cronograma é a disposição gráfica do tempo que será gasto na realização de um trabalho ou projeto, de acordo com as atividades a serem cumpridas. Servem para auxiliar no gerenciamento e controle desse trabalho, permitindo de forma rápida a visualização de seu andamento. Alguns questionamentos são naturalmente feitos, tais como: qual a duração das atividades, quanto tempo é necessário para alcançar o final do projeto, qual a sequência e a dependência entre as atividades, etc. O cronograma é uma ferramenta para gerenciamento do tempo de um projeto. Sua essência é a composição de uma lista de atividades interligadas por relações de dependências, obrigatórias, arbitrárias e externas, que aplicadas sobre um calendário, datas, feriados e após a análise da disponibilidade de recursos humanos, materiais, o nivelamento de recursos, possibilita a identificação e o controle da data de realização de atividades. O cronograma normalmente é baseado no gráfico de Gantt, que é uma ferramenta gráfica para visualização do trabalho ao longo do tempo. O grande segredo do cronograma é a identificação do caminho crítico, pois apenas com essa técnica o gerente de projetos tem a possibilidade de aplicar a técnica de controle, que aumenta a probabilidade de entregar o projeto no prazo estipulado. Vejamos nos slides. Análise proposta a seguir, imaginando tais atividades que normalmente ocorrem em um escritório de projetos, tem por base preparar o texto, minuta do texto, rascunho das tabelas, croquis dos gráficos, digitação do texto, desenhar, execução dos desenhos, tirar cópias e copiar desenhos e texto. Como fazer um cronograma? A forma mais simples para explicar como montar é listar o passo a passo do processo, montar a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, listar as atividades, estimar a duração das atividades, definir recurso das atividades, definir dependência entre as atividades, definir o calendário para os recursos, definir a data inicial do projeto, montar o cronograma em uma ferramenta de gestão de projetos, nivelar recursos, identificar e analisar o caminho crítico. Traçar uma linha de base, iniciar o monitoramento e controle do projeto. Através dos slides,
podemos ver o cronograma de um projeto pronto, contemplando todas as suas fases. Recomendações práticas sobre o uso do cronograma, mesmo nos projetos mais simples, identifique o caminho crítico. O cronograma desatualizado não serve para nada. O cronograma deve ser distribuído às equipes do projeto, senão não saberão que atividade fazer na sequência. Atividades não devem ser maiores que 40 horas, nem menores que 4 horas. Use um padrão de atualização. Geralmente, não é relevante encontrar o percentual exato de completude de uma atividade. O cronograma, por si só, não garante entregas no prazo. Para isso, dependemos das pessoas. Use uma ferramenta de apoio para geração e controle de cronograma. Fazer no Excel geralmente não compensa o trabalho. Alguns questionamentos são naturalmente feitos, tais como: qual a duração das atividades? Quanto tempo é necessário para se alcançar o final do projeto? Qual a sequência e a dependência entre as atividades? De forma geral, a duração de um projeto é calculada a partir da data zero de início das atividades, para depois ser estabelecidas a data real de início, as fases intermediárias, a data final prevista. Desenvolvimento de projeto de produtos. Por projeto em si é a parte conceitual do produto ou do serviço, que poderá vir a ser produzido, tendo como objetivo primordial a satisfação das necessidades e de seus eventuais consumidores, concomitantemente aos recursos disponíveis e objetivos de desempenho estabelecidos para o produto ou serviço. O projeto, como os processos, através do qual as exigências funcionais das pessoas são satisfeitas com o uso do produto, que representa a tradução física do conceito. Outra definição: projeto é um conjunto de atividades interrelacionadas para produzir um resultado definido dentro de um prazo determinado, utilizando recursos específicos. Projeto de produto e projeto de serviço. Produtos não precisam da presença do cliente para ser produzidos. São bens tangíveis, podendo ser estocados, armazenados para um consumo no futuro. Exemplo: produção de canecas, confecção de camisas, montagem de caixa. Enquanto os serviços não precisam da presença do cliente para ser produzidos. São bem tangíveis, intangíveis, sendo produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Exemplo: abertura de conta bancária, cabeleireiro, aula, etc. A natureza do projeto é a tradução do conceito a partir da especificação detalhada em um produto ou serviço em consonância com os objetivos de desempenho, que são qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custos, pois estes afetam diretamente na escolha do produto ou serviço pelos consumidores. Um ponto crucial para o desenvolvimento de um projeto de produto e serviço é a criatividade, desde a sua concepção até o detalhamento final do projeto, visto que a competitividade do produto ou serviço depende das escolhas que o projetista irá fazer durante as etapas do projeto em relação às inovações que o diferenciará dos demais existentes no mercado. Para minimizar os erros de tomada de decisões, utiliza-se o balanceamento entre a criatividade e a avaliação, segundo critérios de avaliação, aceitabilidade e vulnerabilidade do projeto. Ao desenvolver novos produtos e serviços, no tocante à participação de mercado,
É crucial o tempo que será despendido desde a concepção do projeto até a efetiva chegada do produto ou do serviço no mercado. O mercado está cada vez mais competitivo, mudando a todo instante devido às necessidades de reagir às inovações e ao ciclo de vida dos produtos para estarem mais curtos. Os objetivos do projeto é satisfazer aos clientes e obter lucro razoável. Para o desenvolvimento de um produto ou serviço, é necessário seguir as etapas que são a triagem. Os responsáveis pela escolha de conceito que a empresa trabalhará devem ser muito criteriosos, pois o objetivo principal dessa fase é analisar as possíveis ideias com a viabilidade, aceitabilidade e os riscos que poderão ser encontrados pelo caminho. Devido a critérios cada vez mais exigentes, pode-se dizer que por mais que se tenha conceitos disponíveis, nem todos serão desenvolvidos e transformados em produtos ou em serviços, mas é fundamental a inter-relação entre as áreas de marketing, produção e finanças para o crescimento empresarial. Esta etapa inicia-se com ideias oriundas de fontes externas e internas à organização, como dos consumidores, a partir de grupos de focos, sugestões do cliente e pesquisa de mercado, das ações dos concorrentes, dos funcionários e ideias de pesquisa de desenvolvimento. Essas ideias são transformadas no conceito do produto ou serviço, dando assim a forma, a função, o objetivo e os benefícios do produto e do serviço de forma simplificada e de fácil entendimento. A triagem precisa ser aceita por toda a organização, sendo de essencial importância que passe por uma seleção segundo os critérios de viabilidade, a capacidade produtiva, aceitabilidade e vulnerabilidade em cada uma das funções envolvidas, principalmente na produção, marketing e finanças. Um projeto que leve em conta as qualificações da organização desde a sua elaboração. O projeto preliminar. A partir daí, o conceito estabelecido e passado pela triagem deve ser a partir do desenvolvimento do projeto preliminar, cujo objetivo principal é ter uma edição preliminar de produtos ou serviços especificados com seus componentes agregados e a forma dos processos de consegui-los. A avaliação e melhoria, nesta fase, deve-se analisar o projeto preliminar, verificando as reais possibilidades de melhoria antes de disponibilizar o produto e ou serviço no mercado. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para analisar, verificar, avaliar e, consequentemente, melhorar o que foi apresentado preliminarmente. Dentre elas, destacam-se o desdobramento da função, descobrir o que o cliente precisa e como conseguir atingir tal demanda, engenharia de valor, tentar reduzir custos e prevenir de outros desnecessários. Isto caminha para uma otimização generalizada. O projeto preliminar será verificado para caso ele possa ser melhorado em termos de utilização mais econômica e facilidade antes de começar a ser produzido e posteriormente levado ao mercado. Essa é a etapa de avaliação e melhoria do projeto. As técnicas mais utilizadas em avaliação e melhoria do projeto são desdobramento da função qualidade, engenharia de valor, reduz os custos, confrontando-os com as funções e métodos Taguchi, que testa o desempenho do projeto diante de situações adversas. A próxima fase, a prototipagem
e projeto final. Nesta fase, deve-se transformar o projeto preliminar em algo que seja mais detalhado e que contenha as condições necessárias e suficientes a fim de ser testado e analisado o desempenho como se fosse o final. Na última etapa do projeto, depois de avaliado e melhorado, ele é transformado em um protótipo para ser testado. Estes testes são realizados em cartão, papelão ou argila e simulações em computador com protótipos virtuais, auxiliado por computador, usado para criar e modificar desenhos e produtos. Há também a possibilidade de fazer testes reais com os consumidores em escala piloto. Dentro desse contexto global e competitivo, revela-se a importância da elaboração do projeto, do produto e do serviço, que desde os aspectos iniciais da geração do conceito até o produto final e assistência aos clientes, deve-se nortear as organizações. Verifica-se, a partir do estudo realizado, que as organizações necessitam de bons projetos para angariar cada vez mais consumidores, pois a criação de produtos que atendam às necessidades desse grupo pode, porventura, ser o ponto de partida para estabelecer uma vantagem competitiva e, consequentemente, será conseguido o sucesso estratégico da organização. As fortes pressões competitivas do mercado globalizado levam os projetistas a buscarem a redução dos tempos de ciclo dos produtos, além de alinhar os objetivos estratégicos da organização com as decisões táticas de cada função. É uma boa pesquisa de marketing interessante para a organização, o qual o escopo ela precisa para manter as margens de lucro desejadas, com os constantes lançamentos de novos produtos e serviços no mercado. Há um elo entre o projeto e o sucesso organizacional, uma vez que os produtos ou serviços são a essência de qualquer organização e, quando bem projetados, conseguem realizar as metas melhor do que as demais. A criação de produtos inovadores dentro das organizações tem se mostrado um ponto crucial para o estabelecimento no mercado, este cada vez mais competitivo. Quando se tem um projeto de produto e serviço que satisfaz as necessidades dos consumidores e atendem às suas expectativas, tem-se um viés à vantagem competitiva da organização, pois, sabidamente, o projeto de produtos e serviços inicia-se e termina com o consumidor. Portanto, ao projetar um produto ou serviço, o projetista esculpe cuidadosamente o conceito segundo os desejos do cliente, o pacote composto pelo produto e pelos serviços apoiados num processo pelo qual o produto ou serviço será produzido, já que os consumidores observarão cuidadosamente os benefícios atuais e futuros que o produto ou serviço proporcionará. Gestão de projetos e suas perspectivas na gestão pública. Possibilidades e riscos no setor público. As questões de gerenciamento de projetos devem ser encaradas pelo setor público sobre dois enfoques: a necessidade de ser controlado normalmente, independentemente que seja vinculado à coisa pública, ela tem que ser concluído corretamente. Há uma necessidade de ser controlado dentro da legislação vigente, seguindo todos os preceitos e trâmites da coisa pública. A importância estratégica dos projetos como meios para a realização do planejamento organizacional, observando que uma empresa bem-sucedida tem em si um fluxo de projetos para lidar com a mudança inevitável enfrentada por todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas.
Toda ação do governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano plurianual, ou seja, de 4 anos. Outra publicação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, denominada Metodologia de Gerência de Projetos do Sistema de Administração de Recursos da Tecnologia da Informação, define que um programa é um conjunto de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado, a fim de obter benefícios não disponíveis se gerenciados individualmente. Um aspecto importante do programa é que ele é orientado a benefício. Ainda de acordo com essa referência, o gerenciamento de um programa visa o alcance de objetivos e benefícios estratégicos, sendo que para isso se deve integrar, monitorar e controlar a independência entre os projetos que compõem os programas do governo. Com relação a projetos, não se pode aquecer que existem especificidades relativas à coisa pública como compras, serviços e obras, aquisições, alienação de bens, envolvimento com entidades estatais, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia. As diferenças intrínsecas entre empreendimentos públicos e privados devem ser identificados e levados em conta na etapa de idealização, bem como na implantação de escritórios de projeto, formação de equipes e execução de projetos. Deveres e responsabilidades na execução de projetos públicos. A legislação vigente no país, em especial relativa à coisa pública, em seus aspectos específicos nos níveis municipal, estadual e federal, questiona-se qual o limite de responsabilidade e quais os deveres do gestor na execução de projetos públicos. Sugere-se, em especial, que relativamente ao assunto de licitação, o aluno dirija as leis 8.666/93 e 10.520/02. Além desses pontos, cuja abordagem é legal, também são referidos a seguir alguns itens de ordem de gestão. As esferas de governo federal, estadual e municipal são formadas por inúmeros órgãos, segmentos e pessoas, que não somente os funcionários públicos. E esses atores nem sempre compartilham os mesmos objetivos e, menos ainda, concordam na forma de gestão para atingi-los. Entre as principais diferenças, enumeram-se, entre outras, o aspecto social dos projetos governamentais, a obrigatoriedade da previsão dos recursos para execução do projeto em lei, mais especificamente na Lei Orçamentária Anual, que regula a contratação através de diversas modalidades, contemplando, de modo geral, o menor preço, o excesso de normatizações que provocam demora na execução dos projetos, a existência de diferentes órgãos de controle nas diversas esferas do governo e a exigência de prestação de contas à sociedade em virtude dos princípios da transparência e na governança pública. No setor público, o principal objetivo não é o lucro, mas sim prestar um serviço de qualidade e atender às necessidades da sociedade que, via de regra, é a patrocinadora dos meios via recolhimento dos tributos a elas aplicadas. Deveres e responsabilidade na execução de projetos públicos. Além desses pontos, cuja abordagem é legal, são também referidos a seguir alguns itens de ordem de gestão. É de grande importância o esforço que se faz para melhorar a gestão pública, em especial nos tempos atuais,
onde a informação é fácil de ser disseminada, ou seja, não se aceita mais a desculpa pela ignorância dos fatos. As pessoas desejam viver bem e é possível sentir os efeitos da gestão pública nesse aspecto. Ainda propõe que haja uma gestão que ele dá o nome de administração inteligente, pois ela tem as seguintes características. Nesta aula, você poderá fazer algumas análises comparando até onde o gestor público de projetos tem responsabilidades a cumprir, ou seja, seus deveres na execução e área de abrangência de ações. A administração inteligente visa um equilíbrio entre as diretrizes estabelecidas e o comprometimento dos gestores públicos com base em suas decisões, objetivando o acerto maior que o atendimento às necessidades do público. Dessa forma, o planejamento, a execução e a avaliação e as correções sobre os possíveis e naturais distorções ocorridas no processo de gestão de projetos públicos devem garantir a qualidade dos investimentos feitos em tais empreendimentos. Há um relevante ponto a ser considerado em relação aos gastos públicos e às suas características, pois, de acordo com o Banco Mundial, o grande referencial para uma correta gestão é o preceito da legalidade para todos e da honestidade como base de atuação, onde o bem comum supera o interesse particular. O arranjo físico. As necessidades e variações de acesso a responsáveis pela decisão sobre o arranjo físico preocupa-se com a disposição e posicionamento de instalações, máquinas, equipamentos, ferramentas, pessoal produtivo e de apoio, assim como o acesso de veículos no local de produção. Isso significa que o arranjo físico determina como se movimentam os recursos que são transformados ao longo do processo, as várias operações. Como consequência, isso pode afetar de maneira positiva ou negativamente os custos, assim como o desempenho do conjunto produtivo. Em empresas industriais, diferentes segmentos, é relativamente frequente a necessidade de se tornar decisões associadas à localização de máquinas e equipamentos no espaço físico da fábrica. Em grandes companhias, tais decisões são tomadas por equipes de especialistas em projeto de arranjo físico, apoiados por especialistas em automação, movimentação de materiais, embalagens, instalações industriais, ergonomia, simulação de sistemas. Em pequenas indústrias, tais decisões podem ser tomadas diretamente por um engenheiro ou um supervisor de produção, que nem sempre possui os conhecimentos necessários à tomada de decisão eficaz de um projeto. Dessa forma, serão inicialmente apresentados alguns conceitos e definições para depois abordar os aspectos práticos relacionados ao planejamento da fábrica, ao projeto de arranjo físico propriamente dito, incluindo algumas considerações associadas à definição de sistema de movimentação de materiais, conforme visto no slide acima, ao desenvolvimento da produção e áreas afetadas e às instalações de máquinas e equipamentos. O projeto de arranjo físico pode ser definido como um conjunto de atividades envolvidas na localização de departamentos de fabricação, de linhas de produção, centros de trabalho, máquinas e funções auxiliares, ferramentaria, manutenção, etc., e na definição de rotas e meios de movimentação apropriados. O projeto de arranjo físico busca minimizar os custos de movimentação, reduzir o congestionamento de materiais e pessoas, incrementar a segurança, o moral e a comunicação,
aumentar a eficiência de máquinas e mão de obra e apoiar a flexibilidade. Para tal, baseia-se principalmente na configuração do sistema de produção, que deve assumir uma das seguintes orientações básicas: os sistemas orientados a processos, caracterizados por baixo volume, alta variedade, fluxo de materiais intermitentes, máquinas universais, emprego intensivo de mão de obra e sistemas orientados a produtos, caracterizados por alto volume, baixa variedade, fluxo de materiais contínuos, máquinas especiais, aplicação intensiva de capital. Os responsáveis pela decisão sobre o arranjo físico preocupam-se com a disposição e posicionamento de instalações, máquinas, equipamentos, ferramentas, pessoal produtivo e de apoio, assim como o acesso de veículos no local de produção. Isso significa que o arranjo físico determina como se movimentam os recursos que são transformados ao longo do processo. Como consequência, isso pode afetar de maneira positiva ou negativamente os custos, assim como o desempenho do conjunto produtivo. Existem algumas razões práticas para se considerar a importância de um arranjo físico bem implementado em um processo de produção, como tais mudanças. Mudança de arranjo físico é frequentemente uma atividade difícil e de longa duração por causa das dimensões físicas dos recursos de transformações movidos. O rearranjo físico de uma operação existente pode interromper o seu funcionamento suave, levando à insatisfação do cliente ou perdas na produção. Se o arranjo físico está errado, pode levar a padrões de fluxo longos ou confusos, estoque de materiais, fila de clientes, tornando-se ao longo das operações inconveniências para os clientes, tempos de processos longos, operações inflexíveis, fluxos imprevisíveis e altos custos. Alterações ou simples adequações relativas ao arranjo físico de uma empresa de grande porte ou mesmo de pequeno estabelecimento comercial podem estabelecer ou demandar muitos gastos, além da natural dificuldade advinda com mudanças. O arranjo físico depende diretamente do protótipo de um processo que a empresa utiliza para produção de bens ou prestação de serviços. Em especial, na manufatura, os processos podem ser estabelecidos como processo de projeto, processo de jobbing, trabalho por peça, processo em lotes ou bateladas e processo de produção em massa e processos contínuos. Nesta aula, nós vimos que algumas definições tomadas sobre o arranjo físico, também conhecido como layout, podem auxiliar bastante em termos de distribuição, acesso, movimentações e outras atividades inerentes à gestão de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, ferramentas, mão de obras e materiais em um processo de produção e serviço ou prestação de serviço. Bem, gente, finalizamos aqui mais uma videoaula. Espero que tenham gostado.